Hoje, 28 de janeiro, sábado da terceira semana do Tempo Comum, e a igreja celebra um grande santo, São Tomás de Aquino. Então, esse doutor da nossa igreja, peçamos nesse dia a intercessão deste santo para cada um de nós. E as leituras de hoje, Hebreus capítulo 11. A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Foi por ela que os antigos deram o seu testemunho. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamento, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Foi pela fé que também Sara, apesar da idade avançada, se tornou capaz de ter uma descendência, porque considerou fiel o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável à dos astros do céu e inumerável como a areia da praia. Na fé, todos estes morreram, sem ter obtido a realização da promessa, depois de tê-la visto e saudado de longe, e depois de se reconhecer estrangeiros e peregrinos nesta terra. Pois aqueles que assim falam demonstram claramente que estão à procura de uma pátria. E se lembrassem a que deixaram, teria tempo de voltar para lá. Eles aspiram com efeito a uma pátria melhor, isto é, a uma pátria celestial. É por isso que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, pois de fato preparou-lhes uma cidade. Foi pela fé que Abraão, tendo sido provado, ofereceu Isaque, ofereceu o filho único, ele que recebera as promessas, e é que fora dito: é por Isaque que uma descendência te será assegurada. Mas ele dizia: Deus é capaz também de ressuscitar os mortos. Por isso, recuperou seu filho como um símbolo. A leitura de hoje é muito conhecida dessa carta aos Hebreus, que é toda essa recomendação do que é a fé. Então, se você quiser preparar um tema bíblico, se você quiser fazer uma pregação, uma catequese sobre a fé, aqui o capítulo 11 de Hebreus nos dá toda essa indicação. E ele vai dizer que é pela fé, é graças à fé que as coisas acontecem, assim, falando uma linguagem mais próxima de nós. E ele vai dando todos os fatos, né? Desde os antepassados até Jesus Cristo, foi pela fé que a graça, os milagres, os sinais, o poder de Deus pode acontecer. Então, essa leitura de hoje vai nos convidar a termos atos de fé diariamente. É pela fé que seremos capazes de ir até o fim, capazes de amar, capazes de acreditar, capazes de dar a vida. E aí você pode até escrever no teu caderno, né? É pela fé que hoje eu vivo isso, é pela fé que hoje eu faço confiança, é pela fé que eu faço ato de fé. Então eu convido você a fazer hoje dessa leitura a tua oração, escrever no teu caderno, na tua Lex Divina, né? É pela fé que o Senhor me chama hoje e eu posso corresponder, eu posso estar aqui. O salmo de hoje do Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde tempos remotos, pela boca de seus santos profetas, salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrando de sua aliança sagrada, do juramento que fez Abraão nosso pai, de conceder-nos que, sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós os sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os dias. Hoje é justamente o do Benedictus, né, o Cântico de Zacarias, que vai fazer toda essa leitura da libertação e desse percurso que o Senhor fez com Abraão, com o seu servo e faz também com cada um de nós. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 4. E disse-lhes, naquele dia, ao cair da tarde, passemos para outra margem. Deixemos a multidão. Eles o levaram de modo como estavam no barco e com ele haviam outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento e as ondas se jogavam para dentro do barco
e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram e diziam: Mestre, não te importas que pereçamos? Levantando-se, ele conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois ele perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Então, o evangelho de hoje é uma confirmação da primeira leitura, porque Jesus vai testar a fé, né, dos discípulos que estavam com ele ali no barco. E diante da tempestade, eles têm medo, né, de dizer, Jesus está lá dormindo tranquilamente, né, todo mundo dormindo tranquilamente, e de repente eles se apavoram com a tribulação do mar. E eles vão questionar o Senhor: não tens medo que pereçamos? E o Senhor que vai dizer: cadê a tua fé? Né? Onde está a tua fé? E ele vai mostrar que ele tem o poder de realizar ali, né, de fato, acalmar a tempestade, acalmar o mar. Mas para nós é essa leitura, muitas vezes diante da tribulação do vento e do mar da nossa vida, nós perdemos a nossa fé, nós nos desesperamos, desanimamos. O Evangelho de hoje vai dizer: ainda que haja ventos impetuosos, tribulações, permaneçamos com a nossa fé confiante em Deus, que Ele é capaz de escutar o nosso grito, a nossa oração, escutar os nossos desejos. Então não percamos a fé diante da agitação dos mares da vida, mas ao contrário, renovemos a nossa confiança em Deus, porque Ele sabe, Ele conhece tudo. E hoje, como eu disse, a igreja celebra este santo tão importante para nós, São Tomás de Aquino. É uma das maiores figuras da teologia católica. São Tomás de Aquino nasceu em 1225, no castelo de Roca Seca, no sul do Lácio. Pertencia a uma nobre família, a qual lhe proporcionou ótima formação. Conta-se que quando criança, com 5 anos, ao ouvir os monges cantando louvores a Deus, cheio de admiração, perguntou: Quem é Deus? O desejo de seu pai era que Tomás fosse abade do mosteiro. Porém, abrindo mão de qualquer ambição e poder, ele quis tornar um frade dominicano, escolhendo ser apenas um mendicante. A vida de santidade de São Tomás foi caracterizada pelo esforço em responder inspiradamente para si, para os gentios e a todos sobre os mistérios de Deus. Diante da oposição familiar, principalmente da mãe condessa, Tomás chegou a viajar às escondidas para Roma com 19 anos, para o mosteiro dominicano. No entanto, ao ser enviado a Paris, foi preso pelos irmãos servidores do império. Levado ao lar paterno, ficou ordenado pela mãe, um tempo detido. Tudo isso com a finalidade de fazê-lo desistir da sua vocação, mas nada adiantou. Enviado para Paris para estudar teologia, prosseguiu nos estudos sendo discípulo do mestre Alberto Magno. Estreitou com ele uma grande amizade, onde foi até convidado para ir à Colônia. A vida de São Tomás de Aquino foi tomada por uma forte espiritualidade eucarística, na arte de pesquisar, elaborar, aprender e ensinar, pela filosofia e teologia, os mistérios do amor de Deus. Pregador oficial, professor e consultor da ordem, São Tomás escreveu, dentre tantas obras, a Suma Teológica, dividida em 5 partes, onde demonstrava a existência de Deus. Em 1259, no capítulo geral dos dominicanos, foi membro de uma comissão que estabeleceu o programa de estudos na ordem, entre os anos 1261 e 1265. O Papa Urbano, que nutria por ele grande estima, comissionou-lhes a composição dos textos litúrgicos para a festa de Corpus Christi. Por fim, Tomás adoeceu em 1274 durante uma viagem a Lyon, para participar do concílio, a pedido do Papa Gregório X. Faleceu na abadia de Fassa Nova com apenas 49 anos. São Tomás de Aquino deixou para toda a sua igreja o seu testemunho e praticamente a síntese do pensamento católico.
Sua canonização aconteceu em 18 de julho de 1323 pelo Papa João XXII. Então, peçamos neste dia a graça deste santo doutor da Igreja, que foi chamado doutor evangélico pelo clérigo. Então, peçamos nesse dia a intercessão dele para a nossa Igreja, mas também para cada um de nós, através de todos os seus escritos, das suas belíssimas obras que ele deixou como esse legado espiritual para cada um de nós. E a leitura hoje, do ofício das leituras que nos oferece, é das conferências de São Tomás de Aquino, presbítero. Na cruz não falta nenhum exemplo de virtude. Então, através dessa leitura de hoje, eu te convido a meditar com São Tomás de Aquino e a rezarmos pedindo a sua intercessão para cada um de nós, mas também para toda a nossa Igreja. Que Deus os abençoe. Somos uma missão nesta terra e para isso estamos no mundo. Nós da comunidade Sementes do Verbo, com o carisma de tornar a Palavra de Deus acessível a todos, somos enviados para um novo campo de missão em Moçambique. A missão de São José de Boroma foi fundada em 1885 pelos jesuítas. E é a mãe e mestra das missões da Diocese de Tete. Com o pastoreio de Dom Diamantino, a missão de Boroma passa por um processo de reabilitação para oferecer à Diocese de Tete um lugar de encontro, oração e formação. Em unidade com a Fazenda da Esperança e a Diocese de Tete, Boroma voltará a ser um pulmão pastoral, espiritual e cultural da região. Nos ajude agora mesmo fazendo a sua doação e divulgando esse vídeo para mais pessoas. Vamos juntos fazer a missão de Boroma.